Acho que você tá viajando nesse sentido. Nunca disse isso, inclusive. Quem era Igão antes do Monark? Ah, ô louco. Quem era Igão antes do Monark? Ai, se você concorda com isso aqui, então você também é nazista. Vai tomar no cu, porque é extremista também, se você quer saber. Fala, bebê, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael. E eu sou o Leonardo. E hoje estamos aqui para reagir mais um vídeo, mais uma polêmica, mais uma treta de internet. O que a gente tá trazendo hoje? A gente vai reagir a essa briguinha que tá acontecendo aí do Monark e o Igão do Flow Podcast. Você tá por dentro do que tá acontecendo? Então, mais ou menos, eu sei que parece que o Monark tá reclamando aí que o Igão não tá pagando ele de alguma coisa relacionada ao contrato deles aí. Então, galera, a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal Spark sobre o Monark reagindo à resposta do Igor 3K sobre a tretinha, sobre as acusações que o Monark está fazendo na internet. E eu não queria falar nada, mas quem era Igão antes do Monark? Ah, ô louco! Quem era Igão antes do Monark? Não sei, não sei. Ô, eu já assisti esse vídeo do Igão. Eu ainda não assisti o vídeo do Monark reagindo ao Igão, mas o Igão fala com todas as palavras. Quando o Flow estava a começar, o Monark era um Zé Ninguém. Para. Quem era Igão? O Monark era... Você vai ver no ele vídeo era do o vídeo cara do Igor. que trazia os viewers, era o cara que o pessoal ia lá pra ver o Monark, porque ele era o cara que vinha do Minecraft das crianças, que vinha dos outros vídeos. O Igão ia o quê? Em festinha? Que porra que o Igão fazia? Você vai ver o vídeo do Igão. Vamos lá. Mas assim, se você for comprar um lado, você tem que ver. Realmente tem um contrato nessa parada aí? Tem um contrato? Você tem que pagar. Não, vamos ver se tudo não isso, tem um calma. contrato... Vamos ver isso. Uma coisa eu falo pra você. Você acompanhava a época do o auge do Monark? O auge do Monark? Quando ele fazia Minecraft? Não, eu só assisti alguns podcasts. Quando foi pro Flow já. Quando foi pro Flow. Então, vamos voltar aqui e bora pro vídeo. Tá aqui Pausa tentando aí. entender melhor É claro. pra minha comunidade. Pausa Esse aqui não é um vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui Pausa tentando aí. entender melhor. Uma É resposta. claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra, é o vídeo- nosso lado é o quê, mano? Caralho. Não é um vídeo resposta. Não é? É claro. Começou mentindo já. Começou bem. Vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E essa Ué? eu não pretendo. Pausa aí. Paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. Ele não tem vergonha na cara, esse Monark. Mas o que aconteceu até agora? Não aconteceu nada ainda. Não Tá aconteceu querendo nada falar? ainda. Ah, ó, carinha. Pretendo falar disso aqui. É de que eles estão novo, tretados. Tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia. Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou... Não, já gaguejou demais. Pra quem... Ah, já gaguejou demais. Também, o bicho é lerdo também, pra caralho, cheio de maconha no cérebro, é difícil. Não, mentiroso, a Falou, porra. vou Vai fazer tomar um no- projeto. Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Nossa, Flow cara. Cult e ele falou pra ajustar. Você pode falar o que você quiser do nosso set de filmagem aqui, mas pra um cara que tem uma puta numa estrutura, o cara tem um enforca-gato ali, ó, pra segurar o microfone ali, é demais também, né? Ah, é mesmo. Falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele canal queria do fazer Monark. um projeto de unboxing. Ele não tinha a ver menor depois. ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Se o Monark em 2016, quando eu Que argumento bosta. Bosta. Argumento bosta. Porque, tá bom, quem escolheu o nome do canal? Você. Eu não queria falar nada. Mas e daí? E daí? O que Significa isso que eu sou tem a mais ver? importante, mais Pronto, relevante. então é 95% 95% Rafael do canal é agora, meu. porque ele deu o nome, eu não queria falar nada. Exato. Entendi. mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele monarca barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida Que ali, era cara? o- Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia.
e eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tá... Você percebe, assim, quando os dois falam, eu sinto mais coerência no Igor. Sim, Porque ele falou, o Monark falou uns segundos atrás, ele queria fazer unboxing. Então, o Igor não tá deixando de falar as coisas ali. Sim, sim. E até porque eles estão reagindo a um vídeo que já tá pronto, então faz sentido. Realmente. Ah, tá, verdade. O Igor não tá respondendo em tempo... Não, o Monark pode ter assistido esse aí, né? Pode. Mas faz sentido, o jeito que o Igor tá falando parece ser muito mais autêntico, mas a gente tem que lembrar que esse podcast era ao vivo e o Igão pode ter um vídeo editado. Tá, vamos seguir. Estava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que é só... Os caras lavando roupa suja, mano, muito feio, né, mano? Agora não dá mais. Pausa aí. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, tava fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, fazia comerciais curtos pra internet. De uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Você é maluco, as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei para ele. O Monark devia estar dentro de casa trancado e batendo a cabeça na parede. Eu acho que ele deve ser meio piradão, né? Ele deve ser piradão, cheio de teoria de ET e sonda lunar no rabo. Eu acho que não desse jeito aí. não, acho que não desse jeito, mas acho que como ele usa muito entorpecente, muita maconha, acho que isso zoa, né? Zoa um pouco a sanidade. Aí o cara, às vezes, tá tentando fazer um monte de merda que não dá certo, aí ele fica puto. Deve ser, né? Deve ser. Mas você acha que lá atrás já usava essas merda? Com certeza, né? Ô, louco. Lá no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Porque eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha Tá mesmo. vendo? Aí é falta de uma mãe pra não dar um cacete. Não dá pra falar isso. Não dá pra falar isso. Levar... Nós tá bom, dois... e se a gente dá um soco na porra da geladeira de casa, a gente tomava levava cacete, pau. Nem precisava fazer isso pra levar um pau. Então. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Nós dois tivemos a mesma criação. Mesmo pai e mesma mãe. Você era diferente de mim, filho. Não tinha o que fazer. Eu sou o melhor. Fico irritado, dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. Cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Normal. Caralho. Normal. Eu vou desestressar com um soquinho. Bate a cabeça na porta lá, vai se estressar falando com você. 18 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu do era. Igor. O do Igor era $8.000, mano. Um negócio assim. Caralho, então lembro. ele tava bem, hein, mano. Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2019. $8.000, cara. $8.000 era coisa, hein? Mas... Isso há 10 anos atrás? Puta que pariu. Então, tava bom pra caramba. Vamos ver quanto era o contrato do Monark. 16 ele tava bem pra Eu caralho. vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu. Não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade. Um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava tal, e tudo mais. Mas ele investiu dinheiro no Flow também. E eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele fala que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, né? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior,
criador de vídeo de Minecraft durante um grande tempo. Ah lá. Esse Monark parece que ele também se sente, não parece? Porque ele foi. Não, mas ele se sente o protagonista. Não, é porque ele foi, então ele quer ter esse crédito. Eu fui o melhor de Minecraft durante um tempo. Tudo bem, mas e aí? Tá, o cara Eu já não fui consegue... o melhor na escolinha Ele e não- fazia capricheta, porra. Ele não consegue aceitar que o Foda-se. tempo dele já passou. E esse é um problema sério do Monark. Mas, ó, uma coisa eu falo. Mas se o Monark pegasse o tempo dele e parasse de falar dessa merda e voltasse a fazer conteúdo, O problema é ele já tinha voltado. ele pode voltar a fazer conteúdo. Dá um jeito, se foda. Esse moleque conseguiu ser banido de tudo Conseguiu. quanto é canto. Mas por quê? Porque é Porque só burro. ficou falando. Porque é burrice. Falou Que ficar dobrando a aposta, de falar merda. Não, Isso. ele é burro, mas eu não tiro o lado dele. Ah, que lado? Ele tem o lado certo dele aí, o lado da coisa dele, né? Não tá errado, de todo errado. Tá sim. Se tem um contrato e o Igão tem que pagar pra porra do Mas Monark, e ele tem que pagar pra o porra do contrato Monark. é esse? E se o contrato é esse, pagar? Vamos ver. Calma aí. Você tá muito do lado do Monark. Essa Não, foi do a lado fase certo. em que o Facebook abriu contrato com um monte de gente, depois Isso. alguns cancelou e tal, porque eu lembro Isso. que abriu pra muita gente. Isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa Ou aí. talvez Eu nunca um disse que eu contrato tava meu. relevante pra caralho. Não sei onde ele falou que falou, eu ele falei que acabou eu de tava falar. super relevante. Não, ele acabou Falou, de falar. falou. Ele acabou de falou. falar que tava Só que teve momento que não é relevante, pô. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido, eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Mas é porque você chegou quando era mato. Mas em questão de relevância, na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei Pintou, a tá sala. ligado? Da vez que a gente foi buscar Ah. eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube. Porra, mas que tem ou da pintar vez a que eu sala, fui com pô? ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele Sabe o que é pior? O cara querer jogar isso pra lavar essa roupa suja. Tipo assim, já faz quantos anos que existiu esse flow? Quantos anos já não foi pintada essa sala? O cara quer falar o que ele foi lá, pintar a sala. No que isso importa, Não Monark? importa, não importa Pô, nada. se o cara foi pintar, e o cara que varreu, e a faxineira que limpa essa porra todo dia, isso ela tem crédito nesse caralho? 25% também. Não faz sentido nenhum esse argumento ruim aí. É muito argumento ruim. Pô, ele pintou a sala, porra. Só isso aí garante pra ele. Você tá louco. Não, muita foi coisa. embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro porque a desse gente episódio. tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada. Bom, pausa. Eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, quiserem... Será que o Flow teria tanta relevância se o Monark não fizesse tanta polêmica? Então, O não Monark trazia muita polêmica. Então, esse era o lado bom. Esse era o lado bom do Monark. O lado dele falar as merdas dele lá. Então, não. Os dois a trabalharam. questão dos 50% não é a porra da parede pintada. É que ambos contribuíram pro canal crescer do jeito que cresceu. Sim, eu acho que não, o Flow não seria Ponto. o que é se fosse um dos dois sozinho. Isso. Mas a parede pintada Não, é porque tem relevância ou não tem? Não, é que se não fosse o Monark que tivesse pintado daquele jeito lá, às vezes as coisas do universo não teriam se alinhado. Então sabe o que falta pra esse canal crescer e virar um próximo Flow Podcast? Pintar o fundo do... Pintar esse fundo aqui, ó.
fazer um corte, o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou, eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark... Eu escolho você. Agora você foi escolhido para participar do projeto. Eu não queria falar nada. Vamos escolher um aí. Vamos pegar um rapaz na rua aí e falar assim, bora. Pega. Chama o Nando Moura. Nando Moura. E o Peter. Juntos os dois. Pronto. Vocês foram convocados. Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele, também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele Bom, tá eu não dizendo que disse tinha isso. nessa época, Eu não disse isso, que eu financei talvez tudo ele sozinho. esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Olha lá. Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez Isso é uma sozinho. verdade. Isso é verdade. Não é que eu voltei a ser, tipo, ó, beleza, Não, eu é não verdade. tava com... Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Com certeza, eu tava num momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de transição. Eu comecei a assistir o Flow por sua causa. Porque eu lembrava do Igor Vaga. Ah, muito puxa-saco. Não, puxa-saco, vai se Isso é ferver. verdade, cara. A maioria dos espectadores do Flow foi ver o Flow por causa do Monark. Não. Porque era aquele youtuber da infância, da lembrança, que Nossa. foi relevante pros quem jogava Não. Minecraft era criança, caralho. Não é Eu só fui assistir Não, deixa eu Flow. falar. Deixa eu falar desse cara aqui. Depois você fala. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Não, tá bom, não vou falar mais nada. O pessoal que jogava Minecraft, que era fã do Monark, depois que esse porra sumiu da internet, falou, pô, sabe aquele cara que era gigante lá, o Monark, tá fazendo um podcast. E aí, o que acontece? Os caras... Não lembro mais o que eu tô falando. Os caras vão assistir por causa dele, porque ele era o relevante, ele era o top 2. Então, pô, o cara tá lá, vamos ver o que ele tá fazendo, que merda que ele tá fazendo. E aí, o que acontece? O Flow também não era só o Igão e Monark, era um convidado. Eu só fui conhecer Flow por conta dos convidados. Exato, Por conta então... dos convidados. Então, aí é o Monark, top 2 da época X, mais um convidado que uma grande maioria do público quer ver, que essa pessoa tem pra falar, e Igão. Quem é Igão? Eu até agora não entendi a história do Igão. Ah, você não entendeu? Ele é o quê? Então vamos assistir. Falava de game online. Não sei. Porra. Eu não sei. Não, que canalzão. Vagamente dos episódios dos piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. E o Igor também tinha Os piratas, se eu não me engano, eram uma guild, um clã, um grupo de amiguinhos que jogavam jogos online. Posso estar falando merda também, mas acho que era um grupinho de jogador online. Era uma guild, um clãzinho online. Que o Igor fazia parte. On the line. Não sei se é o do... Sei lá. uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. Pode crer. Eu não sou tão fã de The King of Fighter, mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você, eu tinha a lembrança de Fuma você ser maconha. do Minecraft, de você ser do videogame, certo? Fátima Bernardes. fuma bem, tal. maconha. então. Eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho. Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, a minha... Ele era foi a bom minha também? visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo, mais ou menos isso, tá ligado? Não, legal. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de relevância pra mim e com certeza O que pro Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo ainda foi em Curitiba ainda, né? O Léo não foi já aqui em São O Paulo. engenheiro Léo? É. Acho que foi, sim. O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. É. não. Conhecido meu, tá? Não. Ele me Não, ajudou. esses caras tudo se conhecem, tudo se tromba. Pera aí, o engenheiro... não, aí eu... Que era do console de jogos Brasil. Não, mas o engenheiro Léo era amigo do Monark. É, eles são amigão. Nossa, aí perde uma... Você vai falar mal do cara também. Não, o Só cara você é o top. Não, o engenheiro Léo é top pra caralho. As ideias dele é top mesmo. Vamos Vai lá. O Léo, inclusive, me ajudou na época do console de Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft. Como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção olha. foi em conjunto. Tem Então também pausa a aí. narrativa que- Veja.
Eu pausei errado. Eu não peraí. destruí tudo, entendeu? Teve uma crise Não. que não foi causada... Tipo, beleza, foi causada por mim, mas Foi, aí porra. o cara ignora que foi causado porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas Por causa polêmicas. das polêmicas. Tudo bem, Eu sou ok. testemunha viva disso, porque eu reagi a várias. Sim, Eu reagi a então, várias. aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow. Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro. Ah, vai tomar no banho. Não, eu acho que é isso aí. Mas assim, o Monark tá certo até certo ponto. Ele era polêmico, ficou famoso por suas polêmicas, mas quando a polêmica começou a dar muita bosta, que era Começou a dar o muito negócio ruim. do nazi lá, ele poderia falar, galera, Não, ele podia Falei voltar um pouco bosta. atrás. falei Ele podia ter voltado bosta, atrás. talvez eu não expressei da maneira que eu gostaria. Desculpa pra quem interpretou, não é legal ser um nazi e é ok, mata o assunto. Não, ele levou, eu quero que todo mundo possa ser nazista se quiser. Aí fode, mano. Não, Aí só o fode. fato de você concordar, mas tem que lembrar, só o fato de você concordar um pouco com esse rapazinho aí, um pouco, a turma já vai falar que você também é. Então existia muito o pessoal já tinha a perseguição nesse cara. Esse é o problema do brasileiro, pra começar, porque o pessoal não sabe discutir, só fica aí. Ai, se você concorda com isso aqui, então você também é nazista. Se você fala que Bolsonaro foi Ou bom você pra isso, concorda ou discorda? você é bolsonarista. Se você fala que é legal, sei lá, o SUS, você é petista. Se você, porra, vai tomar no cu, porque é extremista também, você quer saber. Virou assunto político do nada aqui. Um assunto, uma tretinha entre dois amiguinhos. Você já tava jogando a bomba lá no colo do Lula. Isso, vamos lá. Puta merda. Ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura herdou. que nós construímos E juntos. herdou as Herdou. contas Ah, também. Não. O Monark tá sendo muito vitimista. Ele tá se vitimizando demais. Não, mas assim, o que a internet fez com o Monark foi injustiça. Injustiça. Não, foi, tudo bem. Foi algo além da medida. Foi, Foi além da medida. o Só que povo- o Monark não soube ter a decência de pedir desculpas, voltar um passo pra trás, ficar um pouco quieto. Ele quis dobrar essa aposta ele quis. e até perder tudo. Isso. Ele começou a ramelar demais, mas foi injustiça. Bom, Como a gente já conversou, a gente já conversado, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim, sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Mas Entendeu? muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando. Não. Quando aconteceu isso aí, realmente perdeu o patrocínio todos, perdeu a monetização. não, isso eu lembro. E você imagina o custo que não se tem um canal desse, como que vai manter tudo se não tem nada? Quando você começa a perder patrocínio, não sei o que, A monetização. o custo fica Quem só paga? custo, né? Quem pagou todos esses custos? Quem manteve a roda girando ali? Você tem que pagar funcionário, Foi tem o que Igor. pagar aluguel, é isso aí. Entendeu? Realmente, assim, estava sendo destruído, não foi destruído, mas teve um prejuízo enorme, com certeza. Vai, vamos ver. Vamos ver se ele vai deixar o vídeo do Igor na íntegra ou vai cortar só as partes que favorecem ele. Um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, teve momentaneamente, alguns não foram... Não, 100%. talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu você não destrói o Flow. Ele que tá Talvez falando ele como esteja... se tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, criamos uma Deixa rodar coisa o vídeo, juntos aqui e o Monark foi lá e destruiu a Põe o vídeo parceria. aí, filho. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei. Eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. Você viu que ele pulou lá. Não, ele Fez voltou. sozinho, voltou. Né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Então, não tem destruí também- tudo, isso é mentira.
narrativa que a gente teria Ele não consegue enxergar, cara, que tá errado. Pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por... Calma, ainda não tem ninguém errado na história. O errado é essa briga idiota. O Monark tinha que ficar quieto. Você aí que está aqui assistindo a gente, acha que tem alguém errado até agora nessa história? Caso você ache, tá, não sei quem tá errado, deixa aqui nos comentários. Pô, o Igão tá certo por causa que isso, o Monark tá certo, errado, por causa disso. Comentem aqui o seu lado da história. Fala o seguinte, assim, ó. Time Monark, deixa o like. Time Igão, deixa o dislike. Não. Por que não? Time Igão, ativa o sininho, sei lá, fala outra coisa, comenta, porra. Baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Tá lá. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André exatamente. Se o cara foi banido, ele não podia aparecer mais. Não podia aparecer mais. Como assim? Não, isso é verdade. O YouTube falou assim, ó, imagem desse cara não pode na mesma plataforma porque o YouTube também não queria ser ligado a imagem, a toda a essa polêmica. Então o YouTube falou, ó, tira esse cara, quem botar esse cara vai tomar strike, vai ter o vídeo retirado, e aí não era seguro. Mas o Monark poderia trabalhar nos bastidores. Nos bastidores. Mas você não acha que isso acaba vazando de alguma forma, que o Monark ainda tá lá, ou que o Monark ainda faz parte do time, e que isso ia atrasar ainda mais a vinda de patrocinadores, a vinda de convidados, isso ia atrasar ainda mais, e todo o prejuízo ia ser muito maior. Aí que tá. Se o cara não está preso, se o cara não foi condenado na justiça, você acha correto tirar o emprego dele, tirar o dinheiro dele, tirar o trabalho dele, porque ele tá falando merda? O trabalho dele era falar merda lá fumando maconha. Até, ele tá recebendo até bem pra caramba. Então tá bom. Vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito aquele. Então, aí quando... que ele fez? Foi vacilo. Foi porque ele é um militante... Porque aquele... Então... Último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito Não sei o que é. Então, aí quando... Aquele foi vacilo. Foi porque ele é um militante Porque israelense, né? aquele vídeo... E o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark. Porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de, tipo assim, Monark... Não é legal você falar sobre isso por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark aqui, vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. Isso não foi legal. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência... Aí já vem toda a teoria de conspiração que o governo do estado tá atrás dele. Que, não sei se é a Globo, mas os militantes sim. Aquela bolha esquerdista que odeia o Monark, porque o Monark querendo ou não. Eu tenho uma dúvida. Posso perguntar? Vai lá. O de direita também não gosta do Monark? Ninguém acha que gosta do Monark. Ninguém gosta porque ele é burro. Ele é burro, mano. A opinião dele não faz sentido. Esse é o problema. Ele é burro. Não pega nenhum lado, né? Nenhum lado defende ele. Esse é o problema. Não tem nenhum lado defendendo o cara, pô. Porque assim, que ele é burro, as opiniões dele não faz sentido. As opiniões dele, tipo, política, ele tem que calar a boca. Ele tem que parar de falar de política e jogar a porra do Minecraft dele. De falar sobre, sei lá, pô, vai no Podpah. Que os caras é burro, todo mundo é burro lá. Três burro falando burrice, entendeu? Mas os caras já tinham treta com o Podpah. Por que você acha que o Podpah vai botar o Monark debaixo das asas? Trem burro. Vamos enterrar. Vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. Isso não foi legal. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo,
uma agenda Ah, de porra. agência de inteligência. Oh, isso monte que de não dá. gente, os esquerdistas, um monte A de Globeleza. influenciador não queria Globeleza? que eu fosse no Flow. Põe a Globeleza O que o dançando Igor na tela fez agora. Foi Nessa hora. ceder às ondas dos meus inimigos. Uma coisa que eu queria pegar e aproveitar aí, até como uma pesquisa para os telespectadores que estiverem nos assistindo aí. Vocês preferem que a gente reaja o vídeo dessa maneira aqui, com o videozinho aqui em cima e nós aqui, ou desta maneira assim, como se a gente estivesse sentado no colo do Monark? Eu não pareço que tô no colo, parece que eu tô sentado do lado do Monark. É, Você tá no colo do Monark. complicado. Eu, sinceramente, eu prefiro assim. Eu Eu não, tem uma cara de fim de vídeo. entendi. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles. Entendeu? Ah, o cara É tem isso que ele inimigos. fez. Ah. Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. Não. O que eu acho é, ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Não, calma aí. Também existe, acho que existe até onde você consegue defender um idiota. É. Eu não posso, assim, você é meu irmão, você começa a ser idiota, eu não posso ficar toda hora vindo a público e defender você. Eu acho que Por quê? assim, por que não? Não. Porque se você é idiota, se eu sou seu irmão e eu, de verdade, eu tenho que chegar, Rafael, você tá sendo idiota. Sabe? Eu tenho que falar, Rafael, você tá sendo idiota. Cala a boca. Cala a boca um pouco. Cala a boca. Mas se os caras eram assim, trabalhava junto, tinha essa parceria, os caras tinham uma empresa já milionária. Custava, antes de clicar lá no botão lá, play, falar, Mark, fala menos merda. Vamos combinar um roteirinho aqui que você vai falar, vai pedir uma desculpa nesse vídeo, no outro você vai falar menos merda. Custava ter combinar esse roteiro Ele podia falar assim, Monark, que tal se a gente não falasse sobre nazi? ET? Se a gente não falasse de nazi hoje aqui, hã? Vamos falar sobre... Só hoje, assim, ó, não Só precisa falar de nazi. Não, vamos falar sobre o tema, sobre o convidado e tenta não falar muita merda. Ah, Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. eu não nego. E que ela já É. vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, e eu assinei o contrato e deixei tudo na mão Então. dele, porque eu confiava nele, certo? Ah. O que me deixou puto, que me veio fazer, eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim. Né? Então, Se não tá pagando, é. porra. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui. Existia um que naquele complô pra dia tirar eu do Flow. Caralho, tá Se frio lá, hein? existia. Não frio nada, ele tá fumando essas porra E de... o Igor cedeu a esse complô. Esse filho da puta não Esse é o consegue fato. tirar o negócio da boca. Porra. Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Não. Brasil. Teve cobertura na mídia. Imagina, olha o tamanho da merda, cara. O presidente, a grande mídia falando da merda. É lógico que ali ia acabar o programa. Não, é o... Ia acabar. O Igor que acreditou muito e pagou sem saber se ia voltar. Pagou pro Monark sair e falou, ó, Monark, sai. Ele pagou pra manter uma empresa em pé sem saber se ela ia voltar a rodar. Não, isso, ok. O Igor acreditou e investiu. Com trabalho, com dinheiro, pra continuar. Imagine Ok, mas quantas até ali, pessoas- acho que o Monark teve muita participação. Não, tudo bem, mas ele participou para destruição total e... Entendeu? Na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. É o que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo Sim, com e o é Cazé. uma coisa. Tudo isso documentado na internet. Não Militância precisa acreditar em mim. corporativa. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o flow ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então, não tinha mais flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante, certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito. E isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi. Vamos ser 100% honesto? Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa. Um ponto importante. A empresa acabou ali.
seria muito mais fácil pro Igor acabar com o Flow, começar outro canal, outro nome. Eu botasse outro nome lá, ele manteve o mesmo nome, ele teve peito de manter o mesmo nome. Não, outro nome daria mais trabalho. Daria nada, o canal perdeu uma monetização. O canal perdeu uma monetização. Ele teve que fazer muito conteúdo, trabalhar muito em cima, fazer muitos contatos para voltar a monetização. Mas mesmo assim, Flow estava em alta. Falar do Flow estava em alta. Então, assim, se ele começa o IG Podcast, Glow. E se ele começa o Glow Podcast? Tira aí. E aí? É irrelevante. Não. É irrelevante. Até o pessoal começar a falar, o Igor, parceiro do Monark, ex-apresentador do Flow, não sei. abriu um podcast. Eu acho que seria muito mais fácil ele ter começado um canal do zero do que tentar ressuscitar o Flow. Acho que não. Manda bala aí. Achar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Será que o Monark é chato? Aqui a E gente... outra coisa que me chato deixa pra puto é o porra. tipo de contrato Chato é que pouco. foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção. Então, Esse filho da mãe acha que tem IT atrás dele. Não dá pra comprar 100% um lado, porque a gente nunca sabe o que esses caras tá fazendo e falando por trás dos bastidores, rapaziada. O que a gente pode fazer Deixar o like no vídeo. Isso a gente pode fazer. Pode fazer de graça. Ixi, eu apertei um botão aqui que cagou tudo. Você não fez isso. Mas vamos aproveitar o pause, deixar o like, se inscrever no canal. Porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente E tá outra falando coisa de que me uma- deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, Mas por que sem que correção assinou? de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, aí, eu conversei com o Aí, advogado... aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Ah, beleza, É, beleza. é, Eu assinei ligado? porque eu quis. Você Não, porque quis. Não te devolveu, você assinou porque quis. Sim. Mas sabe por que eu acho que ele assinou um contrato ele é- ruim? Ele é burro. Não. Porque eu acredito que quando ele assinou, talvez ele nem acreditasse que o Flow ia continuar existindo, ia ter dinheiro pra pagar. Sim, sim. Pode Então, no momento que ele tava assinando, ele, se der alguma coisa, deu. Se não der, também não deu. Não, eu já perdi tudo, Já mesmo. perdi tudo mesmo, duvido que vai conseguir pagar. Não, pode ser. Entendeu? Pode ser. Então, eu acredito que nem ele acreditava que o Flow daria a volta por cima. E por isso que assinou um contrato bosta. Pode ser. assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato Não, da não é. hora. Não Eu é um prefiro contrato... Agora, eu não acho que o Igor falou, eu vou fuder o Monark, aqui. Não, Vamos pagar um salário mínimo. eu acho que o Igor... Fazer ele pegar ônibus, trem, pra carpir um terreno. Não, eu, Foder. Esse cara não sabe o que é fuder. não, eu acho que o Igor... Ai. que o Igor... ele fez isso com dor no coração e falou, cara, pra você não ficar na sarjeta sem nada, vamos fazer um contrato, você sai, pá, e eu assumo e eu tento tocar daqui. Eu não acho que o cara Não, falou, vou fuder o Monark, vou tirar esse cara do Eu canal. acredito que ele fez um contrato pensando assim, é o mínimo que talvez eu consiga cumprir. Sim. Entendeu? Na época do que foi assinar lá, nenhum dos dois estava acreditando que ia conseguir cumprir com o contrato. Porque eu acho que esse contrato foi sim o gatilho ali pro Igor começar a falar, tirei o Monark, por favor, vamos voltar aos contratos. Vamos tá? trabalhar firme aí, que o Monark tá fora. Isso, esse foi o gatilho pra recuperar o Flow. Se não fosse esse contrato, já é, o Flow morre ali. Uhum. Eu prefiro olhar do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem momento o em que Igor tava que fez. fudido. Não foi o Igor que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, Ele assinou, concordou. ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui, que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa, que é isso. No final das contas, Mas aí que tá. No momento do contrato, quanto valia essa coisa? Então, talvez não valha nada. Exato. Porque assim, se você falar, beleza, 2 meses antes, o negócio podia estar lá em cima valendo milhões. Mas depois que você caga em tudo, a ação... uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse. um contrato sem Você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai sem perder juros. metade da... É. Então, num juros que não existe, Não, que mas você esse vai negócio perder eu metade. conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Sem correção? Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão Entendeu? que eu tava. Será que com- sai? né? Toma. Então, mas Ai. o que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado?
Naquele momento, o Monark sai e, mano, eu sei, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... ninguém assistia, tá ligado? Sim, Ou seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então, quando você sai, você deixa a coisa E vai puxar a nossa agora de novo. É, você vê. não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, Sim. de todo mundo ser considerado monarque, tá ligado? E o Igor fica no zero. isso. Então, tipo assim, Isso, o 0 a 0. contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão. momento, Isso. tá ligado? Mas naquele momento específico... Era o que dava. Entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega Ele não e diz tá assim, "Ô, moleque, pagando? na moral." Não tá Então, pagando? se Eu não não tô tiver- entendendo se não tá Se pagando. não estiver pagando, é zoado. Não, É mas zoado, eu tá duvido errado. que não tá pagando. Então, beleza, aí tem essa parte. A não Se ser que não tá... Porque no começo ele falou lá que trocou a conta, talvez não esteja pagando porque a conta não tava... Porque trocou de conta. É difícil também você falar assim, eu troquei de conta, paga nessa conta. Você não sabe se é golpe, você não sabe. Pô. Entendeu? Tudo Manda vai até o advogado e fala, ó, advogado, vai lá e passa lá que é nessa conta agora, pô. isso. Ah, o Monarca também quer ficar no sofá, no bem bom. Que nem Filha da nós mãe. aqui agora. Igual nós aqui. Naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso, do dinheiro que você tinha. ele Você não pegou tirou do dinheiro emprestado do... com a galera. Mas ele... Sim. Entendeu? Olha, Piorou, se ele pegou emprestado, piorou, cara. não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado E pra aí, Cara. não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí... Ah, mas... Ô, Ixi. É, não, se calma. eu for me exaltar com toda vez que você não me responde... É foda. Que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, É, pausa. isso Não acabou. Não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a Mas tem monetização. toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Não... Se você perde o cliente, se você não tem mais entrada... Você não tem entrada de dinheiro, Acabou. só tem a... Você tem um público? Eu tenho um tem público. lá, não, tem lá só o letreiro na frente do prédio. Foda-se. Não adianta nada. Realmente, acabou a empresa. Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza. Você acha que o Flow conseguiu chamar Beleza. presidenciável logo após? Que não foi Não, por não causa- foi logo após, Monark. Foi logo, Pera foi aí, no irmão. mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de Mas reformulação. beleza, que mas você acha que... o Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou ligado? algo que existia, certo? Sim, transformou algo que Tipo, existia. você não pode... Só porque perdeu os patrocínios... O não acabou Monark, toda a ele não história. consegue, Cara, cara. quase 2 meses sem monetização. Beleza. Agora, voltando ao tema que você falou, de criar um novo canal, às vezes era até melhor pro Igor por causa disso aí. Ai, transformou algo. Se o cara tem outra empresa, aí era bom por causa disso. O cara já teria outro CNPJ, outro nome. Aí eu falei assim, O beleza. Monarca não tinha como falar nada. É, não teria como falar nada. Se fosse o Mas Glow, Só Deus se fosse o Glow, Mas, o mas- Glow, Tá. Mas sabe você se a Mas aí Globo você tá volta. olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só quem Não, importa, não, Monark. nada a ver, cara. Nada Monark a é ver. Ele uma também é empresa, empresa. CNPJ. E ele Por também. isso que eu falei, ó, vocês se fuderam Peraí, deixa eu quando viraram falar. CNPJ. Não, deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. Não é só isso. O Ah, Flow não. tinha toda uma construção histórica, cara. É Toda uma histórica. construção Histórica que foi. Uhum. Tipo, a relevância do Flow não morreu. ainda Puta, continua sendo relevante, isso vai estar no... entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Você não paga a conta, Aumentou acabou. o canal. Mas foi por isso que eu Eles aceitei. perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Esse homem equipe- quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, Ele cara. veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe não vale de nada? Ter equipe, ter os estúdios prontos, Então, mas esse ter povo- uma esse- rede de Tem- contato, Ô, isso não Monark, vale... É toda uma galera pra pagar sem ter entrada de dinheiro. Os caras não estão lá, eles não são... Um ativo. Hã? Eles não são um ativo da empresa, eles não são. É, puta que pariu, os caras não é NPC do bagulho, mano. Os caras têm que. Ah, os receber- caras é NPC. Assim como o Monark,
Eles também tinham que receber. O Monark ainda saiu com um contrato. Puta que pariu. Os outros, a equipe, os funcionários não tinha um contrato Ele tá adicional. Um contrato adicional. Ele tá falando como se os... Seus A funcionários equipe lá, fossem todos os NPC que já estão tudo Fosse certo. dele. São ferramentas ali. Dele. Que tá lá Dele. dentro do prédio lá. dele que ele deixou pra vai trás. tomando banho. Dele que ele deixou pra trás. Porra. Monark, esse povo é funcionário. Mas veja... Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia Mas 20. aí, beleza, aí você Isso, tá é pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na ué. parte dos todos os contratos. Esse filho da puta O nome arranjou essa do treta por Flow causa do era dinheiro. Ué, mas agora você está muito estressado. Tô. Agora Peraí, mudou, deixa eu agora bater a mudou. cabeça na parede lá. E Até você acha hoje. que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é isso claro que eu quero dizer. era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Dá Mas pra- o acabar financeiramente Não, é quase ele a fala morte que da acabou de empresa, tudo. Monark. Não é quase a Quantas morte da empresas empresa. não morreram que tinham a relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa. Mas veja... Quando foi a existe- última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara... Mas... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existe uma relevância ainda do Flow? Ou você Ah. acha que não existia? Não. O Flow Não nem se existia. compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas tinha? Não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Reestruturação. Ele Reestruturação. praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra ligado? modificar, entendeu? Certo? Ah, sim, Ah, sim. porra, Você ele tinha já tá algo. ficando Tinha algo pra sem... modificar, não é Não, como se tá, esse algo tá. acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas na minha opinião, a única... É que o Monark tá se perdendo nessa treta aí. O Monark está certo em querer receber o que é do seu direito Não, se não mas está sendo é. pago. É que o Monark é muito burro. Ele ficou pior que nada. Ele ficou com uma dívida gigantesca. Porque quem que ia pagar a conta no final do mês? Quem que ia pagar os funcionários que tava lá? Quem que ia pagar o aluguel? Quem ia pagar a luz, a internet? Ele não ficou com nada. Ele ficou com pior que nada. Ele ficou com dívida. Na verdade, o Igão garantiu que ele não ficasse com a dívida, pedindo a saída dele, porque a partir do momento que o Monark foi desligado Ele através de um não teve contrato, dívida nenhuma. ele não teve essa dívida. Não teve dívida. Então, assim, a responsabilidade de pagar aqueles funcionários passou a ser do Igão. Sim. E o Monark saiu com um contrato recebendo X por mês, E só ia receber esse X por mês se desse certo o Flow. senão ele teria que... o Igão teria mais essa dívida. Mais essa dívida. Mais esse contrato. E talvez o Monark estaria aí hoje falando assim, sair com um contrato que nunca foi pago. Me expulsaram. Mas Então, tá. assim, agora agora é hora de lamentar mesmo. Você já assinou o bagulho, irmão. Não, ele tem que... Assim, porque assim, O básico, assim, ó. Depois- Não tá pagando, se não tá pagando, o certo é procura advogado, Sim. entra na justiça e faz pagar Fica com de- correção. é- Se tá pagando, fica quieto, fica na sua. Você vai atacar a empresa que tá dando o seu sustento, que tá pagando uma grana pra você, você vai atacar o seu ganha-pão, ainda o Flow é o ganha-pão desse cara. não, e assim, é a mesma coisa que nem... Fala uma empresa enorme que comprou outra aí, não sei, a Disney comprou a Marvel, como que foi esse esquema aí? Foi, Disney comprou. Então, assim, a Disney compra a Marvel. Aí a Marvel dobra o tamanho dela. Aí não adianta o antigo dono da Marvel falar, pô, ó, o cara teve alguma coisa pra reconstruir. Eu mereço alguma coisa dali, porque o cara já tinha uma história. Já tinha, eu construí a Eu história. construí a Marvel. Foda-se, você assinou aquele contrato... A partir dali daquele pra momento frente- é outra. É Então- outra pessoa. Então, se o Igor tivesse entrado em mais dívida, aí não teria uma história pra ele também assumir, não? Exato, parabéns. Esse podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Eu concordo com o Monark, mas ele é muito burro. Só fala bosta. Os argumentos desse cara é muito burro. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark, é só o Monark. Ele Então- praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha isso cabeça. fez com que também continuasse trazendo gente. Infelizmente. Beleza, mas isso, tipo, isso só prova que existia uma comunidade com qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, Sim. ele destruiu o Flow, destruiu nada. Chatão. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa Só. e uma militância política. Tá ligado? Do qual só. você não quis. Eu destruí o Flow financeiramente, ou seja, eu só deixei um monte de família sem renda. Pô, Só. de boa, pô. Quem nunca? Não, que famílias.
NPCs não tem família. É, verdade. Eu deixei alguma coisa lá, pelo menos a história deles lá. A história. Mas Se dobrar. aquelas famílias podiam falar, eu já trabalhei pro Monark. Eu já que trabalhei pariu. pro Monark. Que Chega isso? o boletão. Chega o boleto e ele falou assim, vai lá na empresa de energia lá, a CPFL. Assim, como que eu vou pagar energia se eu já trabalhei pro Monark? Eu não posso. Eu não posso. preciso pagar aluguel. Eu tenho história no Flow. Eu não preciso pagar aluguel. Por quê? Eu não preciso pagar pensão alimentícia porque eu já trabalhei pro Monark, porra. Então pode ser preso, hein? Qual ele quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow. Não quero retirar o mérito do Igor ter conseguido manter o barco funcionando. Sim. Não- Ele não manteve o barco funcionando, o seu animal. O barco tava afundado. Ele teve que tirar a água, teve que remendar esse barco, teve que botar esse barco. Teve que puxar o barco. É quase que o bagulho tava lá embaixo da água, cheio de água já. Não tinha física que levantasse esse barco de volta. Ele deu um jeito de puxar no baldinho esse barco pra cima aí. Eu vou precisar bater a cabeça na parede, não é possível. Não tem o que fazer. Dá soco no guarda-roupa. E o barco tá andando legal. Mas tinha um barco. É, Tinha um barco. tinha um barco. Ele herdou o Afundado. barco. É isso aí. É a mesma coisa. Naufragado. Mesma coisa, herdei o Titanic, ele quebrado no meio. Puta, tinha o Titanic quebrado no meio, lá no meio do mar lá. Cheio de Tinha o história. Titanic, cheio de história. Tinha um Titanic. Ah, vai Era o tomar no Titanic no meio do mar, dividido em dois. Mas era o Titanic. Ele tinha alguma coisa. Não é como se o barco... Ele não começou construindo O barco da não canoa. foi destruído. Não. O barco não foi Não. destruído. O barco Não. tava com alguns Não. furos. É isso aí. E ele remendou os furos do barco. Mas ele tinha só plano que do ele barco. dividiu em Pra dois. andar de novo. É, mas tinha um barco. Sim. Vai, continua aí. Navegar, gente. A Andar é feio. responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né, de todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa É isso. falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu Declarar escolhi falência fazer já ficar era. no Flow. Será que é o que ele tá Eu falando? escolhi poderia ser. assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, Pausa. ficar aqui. A nossa reputação... Que é o que eu tô falando. Mas a Não, reputação mentira. só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda Ah, gostava. Tanto para. que você falou que o Monark Não, mas começou... tá falando uma coisa verdade. Quem acompanhava o Flow, gostava do Flow, não tinha caído nesse papo. Não, com certeza. Não tinha caído. Mas A o problema- audiência do Flow ainda tava com o Flow. Isso, a audiência do Flow estava com o Flow apoiando o Flow. Mas assim, a audiência... nem só de palmas vive o palhaço. só a audiência, sem estar monetizando, sem estar... Não vale nada. Entendeu? Mas realmente tem o pessoal lá que tá acompanhando. Tinha gente Mas é assistindo. porque você é o vocalista. Não, mas e a reputação? Se a reputação tava destruída, ninguém ia assistir o Monark Talk, certo? Boa. Aí você tem um ponto. Exato. A reputação do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação. É verdade. do Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência Põe esse- caiu. Põe esse meme. É verdade. Não, no primeiro Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. Não, no primeiro momento não caiu, não. Até hoje eu acho Não. que a audiência é bem Não. menor. Hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Ah, mas aí Porque você ele já tá levou o louco. presidencial. Ah, vai tomar louco, mas aí você tá falando de presidente, caramba. É o Brasil inteiro querendo ver que o cara tá levando. O cara lá. levou os caras. Ele conseguiu levar o pessoal. Puta que pariu. A audiência no começo não caiu, não, cara. A Eu audiência lembro. no começo caiu, não, Monark. não caiu. Não? Não caiu, cara. Eu acho que você tá viajando nesse sentido. Ficou Tá alto, viajando. começou a cair 2 anos pra cá. Nossa, eu tinha a impressão de que só ficou boa dos presidenciáveis pra frente. Não, ela começou a cair tanto que não tá boa hoje, né? É. No mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, para todo mundo ver o que eu estava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Não foi então destruída. dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022.
E o que veio depois só tem o mesmo 4 nome. anos, E a sei. gente mantém o mesmo nome por respeito Isso é uma verdade. ao Não é a nosso mesma coisa. trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Certo? Eu dei a oportunidade dele reerguer o barco, entendeu? Fui lá, Ah. pulei do barco Se fosse um barco afundando, não teria por que continuar. Não teria, ele não teria aceitado. É, ele sabia que ele ia conseguir, porque o flow era gigantesco, pô. Eu fui lá, pulei do barco na água cheia de tubarões, entendeu? Pulei do barco. Você só pula de um barco quando o barco está... Afundando. E outra, onde o barco foi parar, onde chegou, dane-se, ficou pra trás. Ficou pra trás. Deixei ele tranquilo no barco. Eu que fui pros tubarões. Ele fala como se ele tivesse ido pros tubarões e eu tivesse ficado no barco. Não. Ele ficou com o barco, pô. Vamos ver se ele chega E não na era um parte barco de te qualquer, pagar. mano. Não era um barco qualquer. Era o Titanic. Pode rodar. A gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente, Mas não pagou 50. todo mês. Não pagou 50. Pagou metade, 25. Nunca chegou a pagar 50. Vai, vamos ver se ele vai falar dos 25, ó. Pagar esse valor aí novo do aditivo ao pausa. contrato, Sabe o que eu acho engraçado pra esse pessoal? Aditivo ao contrato. Depois a gente vai entender melhor essa parte. Que pra eles, pelo menos pro Monark, 25 mil não é nada. Parece, né? Não é Parece, nada. né? É migalha. Enquanto 25 mil reais mudaria a vida de todo mundo, quase, do Brasil. Mais de 90% dos brasileiros, acho. Pô. Então, é mais O que salário muito, mínimo é o quê? mais 2 que, conto? é mais que muito dinheiro que muitas famílias brasileiras ganham por num ano. num ano. E ele tá certo, tem que pagar, tem um contrato, tudo, mas ele é soberbo Ele demais. está falando como se não fosse nada. Soberbo. Mas assim, agora, peraí, vamos voltar a entender essa parte do aditivo ao contrato. Se tem um aditivo, quer dizer que houve uma revisão e um aditivo. Ok? Vamos entender o que vocês estão falando aqui. Ele vai falar dos 25, ó. pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum, a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte. Pausa. Né? Não tem nada disso que eu teria que passar a marca pra ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Você lê o contrato. Não precisa ler, não. Mas no contrato não tem nada que eu Precisa tenho que ler, não passar a marca acredito no em você, contrato, não. Isso é mentira. Mais uma mentira do Igor. Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Mas não Porque, pagou. família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro, Pausa. ou que eu tô roubando. Eu criei as dívidas. Que saiu investindo que nem o louco. E você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, mas queria tem parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. A partir do momento que você fecha um contrato em que você está saindo da empresa e você vende a sua parte da empresa, seja lá como foi que vocês combinaram de pagar, não existe mais dívidas que o Monark criou. O que existe, o Monark não está mais aqui e existe essa dívida que é o pagamento da parte do Monark. Que você pode colocar como se Não fosse existe parte do mais. valor. Que é mais ou menos Que o que ele tá você falando aí. poder ter... É o custo, né? É o custo dele tá pra ficar É. com metade Nossa, de ele não sua solta esse dívida vape, com alguns furos. Vai, manda aí. Peraí, volta só uns 10 Mas segundinhos você viu, aí. você viu que é interessante? Que ele não ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 Não, mil, entendeu? ele não falou Mentiu. valor. Pausa. Nunca pagou o valor. O que ele falou é que tinha que atingir um lucro que estava lá no contrato e que ele conseguiu atingir esse lucro por 4 vezes só. Tipo, tem mês que bateu aquele lucro e tem mês que não bateu o lucro. Quem não está cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E Pausa. assim, passar a marca. Que marca? Cara, eu não... No Flow. Tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá. Falando que eu tenho que passar a marca. O contrato que já foi assinado, que já tá tudo certo. Tá tudo certo. Lá do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Não tem nada de marca nesse contrato, é Qual que é a mentira. parada da marca? Porque a marca é minha.
Entendeu? A marca do Flow é minha, tá no meu nome. Uhum. Entendeu? E no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca pra ele. Não tem nada no contrato. Então ele não comprou a marca. Ele Não comprou a só- marca. O que ele comprou, afinal de contas? Comprou a empresa, a holding. A sua parte no... Isso. Mas isso significa que amanhã depois você pode chegar e falar assim, ó, quero esse nome de volta pra mim. Sim. Então faz sentido a cobrança dele, mas isso não foi combinado, é Não isso? foi combinado, não tava no contrato. E aí? Uhum. Não é o contrato? Assinou o contrato, bichão. A marca não tava no contrato. Eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos A marca atrás não é pra tomar a sua, marca cara. dele. Então mostra no contrato onde tem que eu tenho que passar a marca pra você no Tá contrato. briguinha do caramba, né? Eu vou colocar o Briguinha contrato de- no Twitter agora e vocês vão poder ver. Vocês veem lá se tem alguma coisa de eu tenho que passar a marca. Aí vocês julgam quem tá falando a verdade e quem tá mentira. Eu vou mostrar o contrato, vou publicar o contrato. Claro, vou tirar o endereço e tudo mais, mas vou pôr o contrato lá e você vê se tá escrito que eu tenho que passar a marca lá. Não tá, não tem isso no contrato. E agora? A marca não é sua não, bichão. A marca é minha. Bichão. Vai, continua aí. Aí eu escolhi não processar. continua essa A porra. sensação Não, que você eu não tem tenho direito de é me que processar. eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece Você é culpado de não me pagar o recalque. contrato. Ele não menciona, né? Você viu que ele não menciona? Que ele nunca cumpriu o contrato, nunca pagou os 50 mil, mesmo tendo afirmado que tinha o lucro pra pagar. Por quanto tempo ele te pagou os 25? Ele faz uns 3 anos que ele tem pago 25. 25. É. Tá pagando 25. Que Só os olha, 25. continuou Só só isso, com o só. Igor e deu certo. Tinha que ter Caralho, dado 25 de 10 milhões? Parece uma que algumas Porra, pessoas tu vai pensam- morrer e não vai receber, hein? Então, Tu vai morrer velho e não vai receber. pois é, que contrato de amigo, hein? Valeu. Agora que eu fiz Que a amigo, cala a conta. boca. Ó, eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Cumpre a porra do contrato. Vai. A dele, tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele Fantasia que não nada. tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Sergião. E antes de eu começar a falar do Sergião, é preciso deixar uma Vai coisa ter treta do Bom, olha a pausa Sergião. que já não tem a ver comigo. Aí já é com o Redcast. Aí é com o Já é Sergião. outra treta. Já é outra treta. Galera, essa foi a treta. Essa tá sendo a maior repercussão. E tá aqui a nossa opinião, a nossa análise, a nossa desinformação. E é isso. De novo, não custa nada. Não precisa de contrato. Não precisa de adendo ao contrato. Deixa o seu like. Eu não queria falar nada, mas o Monark é muito burro. O Igão também, esse negócio já tá dando. Já deu o que falar. Essa é a nossa opinião. Não usem a gente para se informar sobre essa treta, que a gente só tá dando a nossa opinião, a gente não está dando nenhuma informação. Eu não queria falar nada, mas eu não vou conseguir vir mês que vem gravar.